quais são os principais dispositivos utilizados dentro da drenagem sustentável. Vamos lá, então, conhecer alguns dispositivos. Tem aqui um dispositivo, né? Ou seja, olha só essa casa, né? Ela está com uma cobertura verde. Obviamente aqui tem alguns detalhes, né? Que tem a camada verde, tem um topsoil, vai ter aqui um geotexto, um dreno de base. Então, existem algumas camadas até de geossintéticos aqui dentro, né? Possibilitando o quê? Possibilitando essa absorção da água de chuva direto numa área aqui de recebimento, que é uma área de telhado, tá? Da nossa casa. Então, aqui tem uma área verde que vai cair no telhado que tem um grau de impermeabilização elevado pelas telhas e já cair aqui na calha. Não, ele vai cair numa área verde, como se fosse um gramado, né? Isso aqui vai atrasar a vazão de pico. Obviamente que eu tenho aqui uma única casa, mas quando nós temos uma somatória de casas, de um condomínio de loteamento, esse efeito pode ser potencializado, ok? Outro dispositivo são as trincheiras de infiltração. Então, é um dispositivo mais convencional aí aplicado. Eu vou até mostrar um caso para vocês também, que nós fizemos uma consultoria. E nesse caso aqui, pessoal, é uma vala que você vai abrir, né? Uma trincheira que você vai abrir no solo. Você vai revestir essa trincheira muitas vezes com geotexto, ou vai fazer uma transição granulométrica, preencher isso daqui com material pétreo. E a água que eu tenho aqui da minha subbacia aqui, né, adjacente a essa área, vai ser encaminhada para essa trincheira. E quando chegar na trincheira, a água vai adentrar os vazios aqui, os poros da nossa trincheira. Tendo em vista, se a gente for preencher com brita, vai ficar aqui em torno de 30% de vazios, né? Então a água vai entrar, vai adentrar, vai ocupar esses poros, esses espaços. E se o meu subleito ele for permeável, eu ainda permito aqui uma infiltração dessa água de chuva no próprio solo. Caso ele seja impermeável, eu não tenho infiltração, mas eu tenho um armazenamento temporário também dessa água de chuva. Tá? Algo similar também que nós temos a vala de infiltração. Mas nesse caso nós temos um plus, que é uma camada aqui superficial verde, né, vegetada, que justamente vai fazer uma certa detenção de finos logo na primeira camada. Tá? Depois dessa camada nós temos uma camada orgânica até para sustentar o crescimento da vegetação. Depois nós temos aqui um solo de retenção e na base nós podemos ter uma base drenante, inclusive com um tubo perfurado ou somente com uma base de cascalho ou de brita, tá? Essa vala ela pode conduzir longitudinalmente, né, o nosso escoamento com esse atraso gerado também pela percolação da água dentro das camadas de solo, ou ela pode promover também a infiltração dessa água no próprio solo. E aí, lembrando, quanto mais infiltração, menos escoamento superficial direto nós temos na nossa bacia, ok? O sistema similar que nós temos aqui é o nosso poço de infiltração, tá? Então, pegando o exemplo de trincheira de infiltração e poço de infiltração, o conceito é a mesma coisa, promover o armazenamento e infiltração da água no solo. O que muda aqui é o formato, né? No caso, a trincheira é um dispositivo linear que vai pegar uma área de interface ali, às vezes maior, dependendo da sua extensão, e o poço de infiltração é um dispositivo pontual, que vai ter a sua profundidade, o seu diâmetro, né? Que vai estar ali atuando com áreas menores, tá? Então, obviamente que essas técnicas, pessoal, utilizadas de forma isolada, elas não são uma bala de prata, tá? Elas não vão resolver todos os problemas de inundação, transbordamento e alagamento que nós temos. Mas quando nós conseguimos planejar, projetar esse tipo de técnica numa certa escala, numa certa distribuição, a gente tem um efeito muito interessante ali, né, dentro de uma área um pouco mais significativa, ok? Depois nós temos também um dispositivo que é conhecido como pavimento permeável ou pavimento poroso ou asfalto permeável, né? Então, vários nomes, mas o fato é que nós temos um revestimento aqui superficial, né? Um pavimento aqui com revestimento superficial permeável, né? Ou seja, quando chove em cima aqui desse pavimento, a água consegue infiltrar para dentro aqui do pavimento, tá? E aí nós temos camadas drenantes abaixo desse pavimento. Então essas camadas drenantes, elas vão armazenar temporariamente esse volume de água de chuva, podendo ou não promover a infiltração dessa água no solo também, ok?
Se você tiver um solo de base ali muito duro, uma camada de argila densa, muito compacta, né? Dificilmente essa água vai infiltrar, né? Porque se a camada de solo for muito impermeável, a infiltração tende a quase não acontecer, né? Agora, se eu tenho uma camada drenante na minha base, aí sim eu consigo também promover a infiltração dessa água aí que passou por todo o pacote aí do pavimento e chegou ali no subleito, né? Então, pessoal, vai depender aí se vai trabalhar como armazenamento e infiltração ou só armazenamento a depender do seu solo de base, ok? Lembrando, pessoal, que essas técnicas, né, quando você tem a possibilidade de estar trabalhando com uma água contaminada, esse tipo de estrutura não é indicado, até porque você pode contaminar o seu lençol, ou quando você tem também um solo que ele é muito frágil à presença de água, né? Ou seja, ele perde muito as parcelas de coesão com a presença de água, ele é muito expansivo, né? Por exemplo, na Bahia nós temos um solo que chama Massapê, que ele fica lá a 90 graus, mas quando cai uma água nele, ninguém segura, né? Então existem solos e solos, e quando nós determinamos aí que o solo da fundação é um solo que ele é muito frágil à presença de água, obviamente que essas técnicas de infiltração deixam de ser tão interessantes, né? Até porque vão levar um risco ali maior, né? À própria estruturação aqui do dispositivo, tá? Tem também, né, os microreservatórios aqui, né? Então, esses microreservatórios, existem vários formatos hoje em dia, com vários fornecedores, vários tamanhos, né? Tamanhos ali para ser basicamente para um único lote, tamanhos ali para uma área maior, né? Um volume maior de armazenamento. E o fato é que esses microreservatórios, eles podem ser envoltos aí de uma camada de geotêxtil, né? Para quem não conhece, o geotêxtil é um gel sintético que parece uma cobertinha bem fininha, que vai impossibilitar com que o solo transite, né, de uma face a outra desse gel sintético, mas vai permitir com que a água passe de uma área para outra, né? Então ele permite a drenagem, mas ele impossibilita o trânsito de sedimentos, ok? Então aqui envolto ao próprio geotêxtil, tendo contato com o solo permeável, nós temos também o processo de infiltração desse volume aqui, que foi direcionado para o micro reservatório, ok? Então, pessoal, outro ponto aqui importante, né, para você que vai trabalhar com esses dispositivos, para você que vai trabalhar com esses dispositivos nos projetos, loteamento, condomínio, vai começar a indicar, ou já tem sido solicitado aí também as suas indicações. Um ponto importante é saber dimensionar esses dispositivos, tá? E a parte do dimensionamento é o coração, né, do dispositivo. Porque se eu coloco o dispositivo e eu não o dimensiono corretamente, ele não vai funcionar. E aí, se ele não funcionar, queima a solução, queima seu nome no mercado e a obra lá fica com todo o problema, né? Devido à falta de dimensionamento. Então, pessoal, aqui são alguns caminhos aqui possíveis, né, para vocês desenvolverem esses dimensionamentos aí dos dispositivos de drenagem sustentável, tá? Tendo aqui duas etapas interessantes, né? Porque nós temos métodos, né, empíricos aí de pré-dimensionamento, ok? Então, esses métodos eles são mais indicados para uma estimativa inicial do seu dispositivo, talvez de um determinado volume, de um determinado tamanho desse dispositivo, tá? Então, são métodos aí iniciais, são métodos mais rápidos, que dão uma resposta rápida, talvez não tão precisa, não tão com tantos detalhes assim, mas uma estimativa inicial aí bastante adequada para as etapas iniciais de projeto, de estudo de viabilidade, etc, etc. Esse pré-dimensionamento nós temos aqui em dois manuais, né? Manual do Paraná, manual da ADASA, tá? São dois manuais que são muito bons aí para essa parte de drenagem sustentável. Vou até mostrar para vocês aqui, deixa eu arrastar aqui para a tela. Então, esse manual aqui é o da ADASA, então perceba que ele mostra aqui ó, um exemplo de pavimento permeável, né? Então, como que é feito o cálculo, né? Então, ele calcula aqui a altura de preenchimento, né? A depender aqui do tempo da duração da chuva, porosidade aqui do material, área de contribuição, área do pavimento, coeficiente de runoff, intensidade, por aí vai.
Então, aqui nós temos algumas equações para calcular justamente essa altura de preenchimento, né? Então, existem alguns exemplos aqui, também trabalhando com orifício para aliviar essa vazão aí excedente, né? Que talvez não seja infiltrada no solo, trincheira de infiltração, né? Como projetar também a trincheira de infiltração, como calcular essa trincheira, né? Dimensionar aqui a sua largura, a sua altura e tudo mais, né? Então, existe aqui recomendações e passo a passo aqui também de cálculo, com todas as equações aqui possíveis, né? Para que a gente consiga elaborar o nosso pré-dimensionamento dessas soluções, desses dispositivos de drenagem sustentável, tá? Outro manual também, pessoal, que é interessante, ó, aqui também vala de infiltração e por aí vai. Então, outro manual que é interessante também, pessoal, a gente estudar, né, para desenvolver essas técnicas, é justamente aqui o manual de drenagem do Paraná. Então, aqui nós temos também essas técnicas descritas, né? Então, pavimento poroso, permeável, né? Então, mostra os exemplos, trincheira de infiltração, vala de infiltração, poço de infiltração e por aí vai. Então, aqui existem esses exemplos justamente para a gente entender o processo de dimensionamento, né? E desenvolver aqui a nossa geometria de drenagem sustentável. Tá? Então, esses dois manuais aqui, manual da ADASA e manual do Paraná, né? Ambos manuais de drenagem, são muito interessantes para essa parte aí de drenagem sustentável, tá?